Olá, seja muito bem-vindo ao seu emprego. Hoje a gente te apresenta mais uma profissão dentro da área de comunicação, que é o jornalismo. E para falar com a gente sobre isso, a gente recebe a Vanessa aqui no estúdio. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, olá. É um prazer Seja estar aqui com bem-vinda. vocês para falar dessa profissão que eu adoro, jornalismo. Que bom, já começamos bem então, né? Vanessa, para começar então, quem se interessa pelo jornalismo, ele deve procurar que tipo de formação? Quem pretende ser um jornalista deve procurar a graduação em jornalismo. O jornalismo dá o título de bacharel, que forma um profissional aí com conhecimento profundo sobre uma profissão. E é uma profissão muito dinâmica. Então, esse curso prepara um profissional para atuar no rádio, na televisão, no jornal impresso. Hoje existe um campo muito grande aí nos meios eletrônicos, nos meios digitais, na verdade. Então, para quem quer trabalhar com um blog, com um site de notícias, esse é um campo que está se abrindo bastante também. Para quem quer trabalhar com comunicação corporativa, então é um curso que também prepara o profissional para trabalhar com comunicação corporativa. Quem quer estar no ambiente de empresas, no ambiente corporativo, é um caminho interessante. E também prepara o profissional para trabalhar com pesquisa. Então, inclusive, o profissional pode atuar aí com docência no ensino superior, por exemplo. Vanessa, então a gente já entendeu que a gente está falando de uma formação acadêmica, ou seja, uma faculdade, né? É o nível superior. Fala um pouco para a gente como que é esse período de curso, que tipo de matéria que o aluno pode encontrar, ele vai encontrar muita teoria, muita prática, como que funciona esse período? O jornalismo tem duração de 4 anos e o curso prepara o estudante para ter algumas habilidades como conhecimento da língua portuguesa, ele desenvolve habilidades e capacidades de se expressar, capacidade de expressão. Entre as disciplinas que o aluno encontra estão teóricas e práticas. Então, entre as teóricas, que formam também o aluno para desenvolver uma visão humanista, são sociologia, filosofia, história da arte e as disciplinas específicas do curso que estão relacionadas aí a disciplinas como telejornalismo, radiojornalismo. Ele tem uma disciplina também como técnicas e práticas de reportagem, fotojornalismo, ética na profissão também, uma disciplina muito importante. Então, essas são algumas disciplinas aí. Jornalismo em mídias sociais também. Então, são algumas disciplinas específicas do curso. Na verdade, então, é muito vasto, né? Então, existe um mito que quem se forma em jornalismo vai trabalhar em TV e não é obrigatoriamente essa verdade. A gente pode perceber pela própria formação acadêmica que a pessoa ela é preparada para um campo de opções muito vasta, né? Exatamente. O jornalismo dá uma possibilidade aí de um campo bem amplo, né, de atuação para o profissional que se forma na graduação em jornalismo. Então, realmente, as pessoas têm muito essa visão de trabalhar em TV, mas é um campo bem amplo aí, então ele pode trabalhar assim no rádio, como eu disse, dentro de empresas, trabalhando com comunicação interna, própria comunicação corporativa, que geralmente o profissional vai fazer essa ponte de informações da empresa que ele trabalha para os meios de comunicação, levando informações da empresa para os veículos de comunicação. Então, ele pode atuar em diversos campos. E até interessante, dentro da faculdade, uma dica que eu falo para os estudantes é que eles busquem fazer estágios. Então, busquem ser multimídia. Então, terem experiência aí com diversos meios de comunicação, tentar um estágio em rádio, na TV, no jornal impresso, num site de notícia, numa comunicação corporativa também, se ele tiver a possibilidade, porque aí eles têm uma formação bem ampla e se forma um profissional atrativo para o mercado de trabalho. Isso pode abrir muitas portas para ele e é importante que ele já busque estágio, busque atuar na área enquanto ele está na faculdade, porque é mais fácil para ele conseguir aí boas oportunidades de trabalho, porque ele já vai desenvolvendo experiência e competências aí na área como profissional. Claro. Então aí, gente, dica muito importante, muito valiosa, principalmente para quem está procurando uma opção de carreira, uma colocação no mercado de trabalho, né? E Vanessa, na sua opinião, qual deve ser o perfil da pessoa que sonha em ser um jornalista? Que tipo de habilidade é importante que ele tenha ou não? Sim, primeiro é importante que ele seja uma pessoa interessada em notícias, que seja antenado, que seja inteirado do que está acontecendo na sua região, do que está acontecendo no país, no mundo. Então tem que ser bem atualizado, gostar de ler.
E eu digo até que ele que gosta de ler para escrever bem. O jornalista ele tem que ter uma escrita exímia. A língua portuguesa ele tem que ter um domínio aí total. Então a gente desenvolve essa habilidade lendo bastante. É um profissional que ele deve gostar de pessoas, porque o jornalista no seu dia a dia ele lida com pessoas. Tanto para apurar uma notícia, ele vai ter que conversar com as fontes, deve ter que conversar com os profissionais que atuam ali no cotidiano dele. Então, com o editor, com o produtor da notícia, os câmeras, o fotógrafo. Então, é importante que ele tenha uma habilidade aí para lidar com pessoas e tenha um bom relacionamento. É importante também que o profissional, esse aspirante a jornalista, goste de estudar. Sim. Porque a profissão de jornalista, ela não começa e nem se encerra ali quando você finaliza a graduação. Então, existem mudanças constantes na profissão e a gente tem que estar atualizado no que está acontecendo. Então, se atualizar, buscar fazer uma especialização, então gostar de estudar, faz parte, isso é constante. Desenvolver o domínio de um outro idioma, isso é essencial para a profissão. E isso abre portas também para boas possibilidades aí no mercado de trabalho. Então, ter proficiência em um outro idioma, isso é essencial. Então, são algumas características e habilidades para que se forme um bom jornalista ou para que um jornalista já no mercado seja atrativo aí para boas vagas que ele almeja ou que ele identifique aí no mercado de trabalho. E tem algum momento da sua carreira que tenha te marcado por algum motivo que você possa compartilhar com a gente? Um momento que me marcou bastante foi quando, ainda na faculdade, estava fazendo um estágio e eu trabalhava num jornal impresso. E como estagiária, a gente acaba cobrindo aí, eu cobria na época editorias diversas, mas cobria muito a editoria de polícia, principalmente. E eu tinha um certo receio na época, né? Era novinha. Acho que todo mundo tem, né? Último ano de faculdade, lidava com ali histórias bem delicadas. Então eu tinha muito receio de apurar aquelas notícias das pessoas que eu entrevistava. E aí eu compartilhei essa angústia com o professor na faculdade. E aí ele me comentou que a editoria que eu estava cobrindo ali na época era fundamental para a formação de um bom jornalista. Porque quando você cobre esse tipo de editoria, você tem que investigar, acompanhar o caso, então tem todas as etapas ali para que se forme um bom profissional. Então eu vi aquilo como realmente um grande aprendizado, encarei de uma outra maneira aí meu receio na época, então foi um aprendizado muito bacana e que eu trago aí para a minha profissão e que isso me abriu portas para atuar em outras áreas no jornalismo, comunicação corporativa, por exemplo. É um caminho a ser perseguido que nem sempre é tranquilo, mas o aprendizado é garantido. Exatamente, os desafios são muitos e eu digo, o jornalismo é uma profissão de utilidade pública, então a responsabilidade é muito grande. É o jornalista que fiscaliza aí os órgãos públicos para informar a sociedade, então ele deve ser um cidadão que tenha responsabilidade e comprometimento com a sociedade. Então, existem muitos desafios, sim, mas é uma profissão também que traz muita realização e traz muitas alegrias quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente tem paixão pelo que a gente faz. Então, eu sempre digo isso, a gente tem que gostar do que a gente faz, porque a gente vai buscando aí as nossas oportunidades. É isso aí. Você está falando sobre desafio, né? Então, para quem está começando na carreira ou para quem pretende buscar uma carreira ainda, quais são os principais desafios que a pessoa pode vir a encontrar? Um grande desafio da profissão de jornalismo, que eu pontuo aí primeiramente, são as novas tecnologias que mudam bastante a profissão, como outras profissões também, mas especificamente no jornalismo, mudou-se a maneira como o público absorve informação. Então, os veículos, isso acaba impactando os veículos de comunicação e eles têm que se adaptar a essas novas tecnologias. Então, esse é um grande desafio para os profissionais e para a profissão. Por isso que, como eu comentei, é importante que o profissional se atualize constantemente, fique ligado nos movimentos da profissão, para onde a profissão está caminhando, para que ele sempre seja um profissional atualizado. Então, realmente, a tecnologia impacta aí os meios de comunicação, isso é um desafio. Um outro desafio é a questão dos horários do jornalista, né? A notícia não tem tempo para acontecer, não tem hora para acontecer.
Então, o jornalista tem que estar aí, tem que saber que ele tem que estar disponível para trabalhar. É uma profissão que se trabalha bastante, você tem muita realização, né? Mas a gente não tem muitos horários fixos. É uma rotina um pouco diferente. É uma rotina diferenciada, então isso é um grande desafio. Para quem está ingressando na profissão, a princípio vai se deparar muitas vezes com baixos salários, então a gente tem que falar a realidade aí do mercado e por isso, novamente, a importância da qualificação, da constante especialização ou cursos que formem esse profissional o mais completo possível e interessante para o mercado, proficiência em um outro idioma, porque isso é uma exigência muito grande também do mercado. Então, esses são alguns principais desafios aí para o jovem profissional. Então, acho que vale a pena a gente deixar bem claro aqui que não só para o jornalismo, mas para qualquer outra carreira, qualquer profissão, buscar um aperfeiçoamento, estar sempre antenado em fazer novos cursos, entender a tendência do mercado naquele momento, é fundamental para conseguir aí um sucesso na carreira, Exatamente, certo? é fundamental estudar sempre, se atualizar sempre, buscar novos conhecimentos, buscar novas habilidades. É isso aí. Isso é essencial. Vanessa, muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada por ter esclarecido um pouco para a gente sobre a profissão de jornalista. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e falar da profissão que eu gosto tanto. Prazer foi nosso. E o Seu Emprego de hoje fica por aqui. Você continua acompanhando a programação da TV Câmara. Até a próxima!